Olá a todas e a todos, eu sou Fábio Dantas, estou aqui no nosso canal Águas de Aruanda e hoje a gente vai abordar o tema vampirismo energético. Muitas vezes a gente vai para um local determinado, fica com uma carga negativa, fica com uma moleza e a gente não sabe o que é, né? Então isso é muito comum, acho que 100% das pessoas estão aqui nesse plano de terceira dimensão e de quarta, que a gente está em transição terceira com consciência de quarta, nós temos essa dificuldade, às vezes, de lidar com essas energias. Claro que quando a gente um dia, espera em Deus que todos nós passemos para a quinta dimensão, a gente já vai estar mais tranquilo, não vai ter mais esse bombardeio energético. Mas enquanto a gente estiver aqui nesse plano de mudanças, que a gente está mudando, está passando de padrão, por isso que tantos sintomas estão acontecendo agora. Então, gente, a gente tem que ficar tranquilo, porque tudo que está por vir é porque vem mesmo e tem que fazer parte da mudança do planeta. Então, não adianta entrar na sintonia do medo, porque o que os espíritos, malfazejos, vampiros energéticos querem, aquela coisa mesmo de assustar. E quando a gente tem medo, o medo atrai o medo. É isso que acontece. E é o principal alimento, Quando se fala vampirismo, pensa logo naquele Drácula de Bram Stoker, Aquela coisa descendo o sangue. É mais ou menos assim, só que espiritualmente, falando, Mas de pessoa para pessoa é diferente. Então eu trouxe aqui um apanhado bem simples para que vocês possam entender como é que se dá esse vampirismo energético. Então eu coloco aqui pessoas que são encarnadas ou desencarnadas, que conscientemente ou inconscientemente têm a capacidade de sugar a energia de outros indivíduos para se alimentar. Certa feita eu estava com o Tiago, a gente estava concluindo doutorado na Argentina, e a gente saiu cansado da matéria, que a gente tinha aula de 10 da manhã a 8 da noite, eu acho que era 10, 12 horas por dia. Quando a gente saiu pela rua, aí veio uma mulher, vestida de noiva, e dizendo assim, ninguém me quer, ninguém me quer, ninguém me quer, e acompanhou a gente durante toda a Avenida Corrientes, falando ninguém me quer, isso espiritualmente, viu, gente? E aí ele detectou que foi uma suicida, Ela pegou e tirou a vida, porque eu acho que foi uma desilusão amorosa, e ela se aparentava assim, vestida de noiva, e só repetindo isso. Veja que prisão mental ela estava, E o que acontece com esse tipo de energia? Ela se aproxima de alguém que está passando pelo mesmo padrão vibratório dela. Alguém que sofreu uma desilusão amorosa, que está ali vibrando, e o universo, vocês sabem que são ondas, a gente vai mandando, e ela, não foi nosso caso, mas ela acompanhou e depois a gente fez um encaminhamento para ela. Mas isso acontece muito. Isso acontece muito de a gente vibrar e atrair nossos vampiros energéticos. Então ele vai se aproximar, assim como uma pessoa que vai num bar, que bebe, também vai se aproximar espíritos que estão ainda numa ressonância de bebida, pessoas que fumam, pessoas que têm vícios. Então, tudo isso é vampirização. São seres que estão ainda na erraticidade, que ainda se aparentam até com a forma humana que tinha na última encarnação, como essa mulher mesmo vestida de noiva, ela precisa aparecer daquele jeito, porque a consciência dela está muito presa ainda aqui, nessa dimensão. Que bom que ela poderia estar também numa mais inferior ainda, numa zona umbralina e tudo, e apareceu para pedir ajuda, Então, como muitos também que aparecem, que a gente vê escravizados ainda, com correntes, pensando que ainda são escravos, porque na consciência eles ainda estão assim. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente é responsável pela sintonia. Então, de que maneira a gente pode sintonizar de forma diferente? Daqui a pouco eu vou falar. Então, Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, a ação pela qual espíritos involuídos, ele fala involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Então é aquela coisa do ectoplasma, Ele precisa do ectoplasma para se alimentar. Muitas obras de Chico Xavier, por exemplo, mostram que alguns seres, quando chegam, inclusive na colônia de Nosso Lar, eles são servidos como se fossem águas fluidificadas. Em algumas outras colônias, eles servem comidas parecidas com a daqui mesmo. Carnes, sopas, inhames, coisas que as pessoas comiam, não com o mesmo gosto, mas aparentemente para que as pessoas comecem, em consciência, a perceber que elas estão em tratamento, mas é muito parecido. E na medida em que a consciência vai avançando e expandindo, ela já não vai precisando mais de alimentação e vai mudando esse tônus, essa alimentação, como o nosso lá mostra que são sopas, São caldos.
Mas imagine também numa densidade lá, numa zona mais de primeira dimensão, segunda dimensão também, é uma comida mais grosseira, porque está dentro da limitação daquele ser, certo? Então, o vampirismo pode ser tanto de pessoa física para pessoa física, como de pessoa física para o desencarnado, né? Aquela, às vezes, pessoa da família que segue, mas o filho, a filha, o marido, a esposa não quer deixar de jeito nenhum, né? Então fica naquela depressão, naquele sentimento, então chamando de volta esse ser e não deixa partir. E também o contrário, né? É aquele ser que vai e que não quer deixar a pessoa física aqui em paz. Que é isso que a gente vê também muito na casa, quando aparecem obsessores, não? São esses seres que às vezes não são nem da família, mas se afina de alguma maneira aquela energia que a pessoa está distribuindo de forma de ectoplasma. O ectoplasma é que quando a gente desencarna, é tão forte essa carga que, se a gente não tiver cuidado, vampiros energéticos vêm se alimentar. Inclusive ficam nas portas dos cemitérios mesmo, esperando novos corpos que cheguem para aproveitar o restinho ainda. E é nesse momento que chega o que? A egrégora espiritual de quem se foi. Mesmo que a pessoa seja ateu, mesmo que seja à toa, seja o que for, vai ter uma falange lá de espíritos iluminados para evitar que essas lavas sejam oferecidas para esses seres de vampirismo, né? Então, quais os sintomas? Às vezes cansaço, né? Às vezes por telefone, aquela pessoa amiga, né? Entre aspas, às vezes liga pra gente, a gente já abre a boca na mesma hora. Então, nosso corpo é tão fantástico que ele já nos mostra. A gente aqui é teimoso, né? Eu gosto muito de dizer, pergunte ao nosso corpo. O nosso corpo é um pêndulo, né? Às vezes aquela amiga, aquele amigo chama para o aniversário. E a gente pergunta ao corpo e o corpo não quer ir, mas a gente faz o quê? Vai. E o que acontece? Briga, né? Fica cansado, fica vampirizado. Então a gente pergunta ao corpo. De preferência você fica na frente da cama, assim, né? Encostado. Se o corpo vai para frente, é um pêndulo, é porque ele quer ir. Se o corpo vai para trás, gente, ele não quer. E respeite, façam esse teste, certo? Até vocês aí de casa, façam o teste do pêndulo no seu corpo. Se você perde, né? Você é convidado para um jantar. Você sabe que aquele jantar é insuportável, mas você é teimoso, né? Então você entra em meditação, fecha os olhos, respire, pergunte e mentalize se o corpo quer ir. Então você vai sentir uma inclinação para frente. Quem não fez ainda pode fazer que dá certo. Se o corpo vai para trás, gente, então aí a resposta é o quê? Está pesado, não vá. Respeite. É a intuição. Todos nós temos mediunidade, todos nós temos intuição. E aí nesse momento você faça o teste. Se for teimoso e vai, você vai ver o que vai acontecer, certo? Vem um vampirismo aí energético. Então o que acontece? Cansaço, dor de cabeça, haja remédio, às vezes não consegue, porque não é físico, é espiritual. Desânimo, você começa a reclamar, começa a se queixar que a vida não presta. É só analisar. Não tem um rádio, você sinaliza FM, AM, né? Então é uma sintonia. Você vê qual a sintonia que você está. Todos nós já nos conhecemos um pouquinho, então a gente sabe quando a gente está bem-humorado, mal-humorado. Hoje até eu postei assim, não dê asas à sombra, né? Procure a sua luz. Porque a gente sabe quando a gente quer irritabilidade, tendência a querer beber e fumar, né? Então quando a pessoa não quer não bebe, não fuma, e vem na cabeça, fuma, beba, porque aqui onde a gente está é a multidimensionalidade. Nós estamos aqui, mas existem outros seres aqui, de várias formas, do nosso lado. Então a gente sintoniza com aquilo que a gente está vibrando mesmo. Então vampiros encarnados são pessoas mal intencionadas que dirigem sentimentos negativos. É aquela pessoa que você diz assim, vou entrar de férias e vou viajar para a Europa. Aí a pessoa do outro lado na mente, né? Você já queria tanto ir, né? Então é isso, gente. A gente tem que ter cuidado mesmo. E a gente sabe identificar o vampiro. Quem é que não sabe, né? Às vezes até dentro de casa, né? Tá ali o vampiro com os dentinhos doido para pegar o pescoço, né? Mas aí você sabe. Pessoas que fazem involuntariamente, essa é a maioria, viu, gente? Pelos meus estudos, a maioria. Involuntariamente por viverem sempre infelizes, precisando despejar seu lixo energético. Então é aquela pessoa esponja, né, que está lá passando pela rua. Bom dia, bom dia, não, você está bem? Estou vivo, não estou morto. Você já... Tem gente que eu digo isso. Tem uma pessoa que eu vou elogiar. Olha que roupa bonita, foi de ontem, está usada, foi da festa. Vixe Maria. Então você já sente aqui, ó, o baque, né? Então você já passa aquele alfazema antes de encontrar essa pessoa, certo?
Então é assim, a pessoa quando diz, tô bem, tô vivo, não tô morto, eu fico pensando, será que não era melhor estar morto uma pessoa dessa? Então, é lixo energético, né, gente? Tipos de vampiros, aí vocês vão identificar, viu? Bem interessante. Depois a gente vai para a parte mais séria, né, do assunto, mas isso aqui vocês vão identificar. Vampiro lamentoso. A vida é um mar de lágrimas, né? É essa pessoa que a gente diz assim, fulano, tudo bem? Tô vivo, não tô morto. Não tá bem não. Briguei. Já começa, né? Ela tira um pergaminho e começa a vida de lamentações. Essa daí é o muro de lamentações. Esse é vampiro. E vocês percebam que vocês não ficam com a mesma frequência quando você encontra essa pessoa. Sabe quando você tá feliz, vai ao shopping, dia de domingo, tá bem? Depois chega aquela pessoa, vampiro lamentoso, começa a falar do governo, começa a falar de tudo, até da guerra que está acontecendo no outro lado do planeta. A pessoa não entende nada, mas aí ela fala, porque ela tem que lamentar de alguma forma. E aí vocês se percebam como você sai depois que essa pessoa vai. Ela vai até um pouquinho melhor, né? Mas você fica com um pouquinho de lixo. Eu fazia concurso, chegava tão feliz, passei, fulana. Mas não sei se vai chamar não, o governo está nessa crise. Eu ficava tão... Às vezes eu passava no número de vagas, mas eu passei no número de vagas. Mas não existe direito líquido e certo para isso não, você não vai ser chamado. É brincadeira. A gente estuda, isso daí vocês estão em casa, existe. Então é aquela coisa do segredo, né, que a gente fala muito. Uma das maneiras de você não ter muito vampiro é você guardar segredo. Lembre que seu melhor amigo sempre tem um melhor amigo, que tem um melhor amigo e não é mais segredo. E os segredos, eles têm uma vibração, é como uma caixinha que está trancada, mas ele fica se mexendo, a caixinha, né? E aí você fica doido para abrir aquele cadeado. Gente, segredo, ele tem uma vibração para ser revelado, então vocês, cuidado. Segredo é só com a pessoa mesmo. Se você passar para o outro, já não é segredo, viu? Pensem bem nisso que eu estou falando. Você já encontrou aquele vampiro inquiridor que quer desestabilizar sua mente com uma pergunta atrás da outra? Você já conhece essa pessoa? Ele pergunta, você vai para onde? Antes de você responder, ele já pergunta outra. Isso é para confundir a sua mente. Como eu falei, pode ser conscientemente ou inconscientemente, viu? Porque ele também pode... Eu estudei que, assim, 90% dos casos é inconsciente, que é do padrão mesmo, da pessoa. Mas daqui a pouco eu digo como você pode ajudar essa pessoa. Também não vamos sair correndo e esconder do povo, né? A gente precisa. Se chegou na nossa frente, é porque a gente tem que dar conta daquilo. Para saber até se a gente está bem... Se a gente está aplicando o que a gente está estudando, né? Vampiro cobrador. Acha que tem direito a tudo sem dar nada em troca. Aquela pessoa diz assim, você é falso, nunca mais ligou para mim, não tem isso. Tá tão falso, ou então manda. Tem tanto tempo que você não liga para mim. E sempre é a gente, né? A pessoa não liga, né? Vampiro crítico. Critica tudo e todos, usando apenas crítica negativa e destrutiva. Então, já faz uma arte. Tá muito forte. Esse vermelho aqui, a pessoa não entende nada de design. Mas ela vai dar a opinião dela porque ela quer destruir o trabalho. A gente brinca e tudo, mas isso é muito comum, viu? Vocês comecem a perceber a partir de hoje essas vampirizações e passa de forma sutil na nossa mente, na nossa vida e a gente não percebe. Então, vampiro puxa saco. Então, o tempo todo fica adulando, querendo algo em troca também. Acontece também, viu, gente? Comecem a perceber. Se você tem algo para oferecer, vai aparecer esse tipo aí. Vampiro fuxiqueiro, esse daí é fino, né? Alimenta-se de fofoca. Existe um estudo que diz que nas repartições públicas, o maior número de fofocas que existe. Existe até tese de doutorado sobre as fofocas no serviço público. Você não pode avançar um nível acima do que está do lado. Se você ganhar R$1 a mais, já vem a fofoca, já vem a competição. Você não pode ter uma chefia, uma direção. Existe estudo sério mesmo sobre isso. Então, isso é um tipo de vampirização também. E aí ele se alimenta o quê? De fuxicos, né? Chegou atrasado. Não foi trabalhar. Tá doente. Então tudo, isso daí, gente, isso aí é lixo. Fofoca é lixo. Então, Pai Benedito diz o que aqui? Se for para falar mal, não fale. Mas a gente tem uma língua, né? É difícil. Mas aí a gente tem, né? Padilha também fala sempre que a culpa é do último atravessador. Então, se Kátia vem e me conta uma fofoca, eu que sou o culpado, viu, se passar para frente, porque eu sou o atravessador. Então, se eu passo para outra Kátia, aí pronto. Eu que sou o culpado. Então, eu tenho que o quê? Estancar naquele momento. E aí é uma das formas que a gente tira esse vampirismo.
Vampiro hipocondríaco. Cada dia aparece com uma doença nova para chamar a sua atenção. Então, se você diz que está com dor de cabeça, pronto, a pessoa já está com outra dor pior. Está doendo o pé, está doendo a mão. É porque ele quer chamar a atenção o tempo todo. Ele já chega para a nossa frente com aquela cara, né, desenxabida, né? Para você perguntar o que é que a pessoa tem, a criatura. Aí você vai e pergunta, pronto. Aí vai, alimentou. E vampiro pegajoso, lembra desse desenho animado aqui? Que é a gatinha, né? O gambazinho, né? Então ele aproxima-se, sabe envolver a pessoa com seus gestos, usa muitas mãos, passando várias vezes na sua vítima. Ele foca muito no sexual, enquanto ele se alimenta. Então ele fala o tempo todo pegando. E bem inconscientemente ele está na energia sexual. Isso é um tipo de vampirismo também. O vampiro poderoso sempre se acha melhor que os outros e sempre menospreza a sua vítima. Acontece muito com casos de violência doméstica. Não necessariamente da violência física, mas da violência psicológica também. O marido, às vezes, que viola, que o tempo todo ele fala que a mulher é mais inferior, isso daí é um tipo de vampirismo. E ela se sente sugada o tempo todo também. Agora a gente vai para vampiros desencarnados. Eles se alimentam por meio de sofrimentos, de relações sexuais. Às vezes a pessoa está dormindo e, dependendo da vibração dela, ela consegue mesmo ter um contato sexual com o espírito. Eu conheço relatos de pessoas que já me disseram, chegando até mesmo à conclusão do ato sexual. Então isso é muito comum também. Vícios, também eu conheço uma pessoa que estava passando pela frente de um bar e sentiu um empurrão para entrar. E ele até então não tinha percebido que ele estava bebendo sempre com esse ser do lado. E aí, certa feita, ele estava passando e ele mesmo decidiu que não estava afim de beber. E quando ele pensou apenas que não estava afim de beber, ele recebeu um empurrão, como se fosse empurrando para dentro do bar. E foi quando ele percebeu que ele estava acompanhado. Então, em certo momento a gente percebe sim o que está acontecendo. A gente às vezes que não quer comida, quantas vezes a gente também sente o impulso para comer e come acima das nossas expectativas. Também pode ser um tipo de vampirismo. De pessoas que ainda estão aqui achando que precisam se alimentar. Como eu falei, estão aqui na erraticidade também, vêm e a gente começa a comer e se aproxima pelo cheiro mesmo. E que tipo de comida você está comendo e você perceba se você não está sendo vampirizado. Vampirismo recíproco. O vampirismo pode ainda comportar a forma de vampirismo recíproco, onde ambos os espíritos envolvidos alimentam-se dos fluidos doentios do seu companheiro, apegando-se a ele instintivamente. Às vezes acontece o quê? Bandos, de pessoas, como aqueles também do metrô, que você viu. Então ele estava no metrô também lá e ele avistou do outro lado uma equipe, uma gangue, todos de roupas escuras. E quando percebeu que o Tiago estava vendo, aí eles vieram do outro lado para cá. E eles, Virgem Maria, está vindo aqui. E eu não sabia nem o que era, pensei que era o metrô, E aí eles chegaram do lado. Ele disse que tinha acima de 5 pessoas. Porque energeticamente eles começam a se agruparem e a querer também puxar energia. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a pessoa está ali com a ideia, pode até empurrar no metrô. Pessoas que às vezes cometem suicídio. A gente conhece um caso de uma pessoa que numa reta, ele teve um ataque espiritual de um ser que incorporou nele e ele acelerou o caminhão a 200 por hora e capotou numa reta. E depois, espiritualmente, a gente ficou sabendo que era um espírito que estava conduzindo, nesse caso aí já, obsessor e levou para onde ele queria ter levado mesmo, porque leva até mesmo a morte da pessoa que está sendo vampirizada. Como é que você se protege? Orações. Sou apegado com o Arcanjo Miguel. Então bota a espada de Miguel, gente. É muito poderosa. Vocês vão encontrar orações de 21 dias, de um dia, de 1 minuto. No livro Cura pela Fé tem. Você vai lá. Se não souber a oração, com a espada de Miguel, eu pego, corto, secciono, Miguel na frente, Miguel atrás, Miguel em cima, Miguel embaixo, Miguel em todo lugar, de dentro, de fora. E você começa a falar isso. Porque eles não gostam. Já palestrei aqui sobre Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo, ele tem uma força tão poderosa que essa espada, ela flamejante, ela queima mesmo, ela secciona. Então quando você mentaliza uma espada de luz azul, eles começam a sair de perto, porque eles não gostam. O nosso poder da mente é tão poderoso que a gente nem imagina, que basta você, na apometria a gente estudou isso aqui,
Quando a gente mentaliza uma bola azul de fogo rodando você, protegendo e chamuscando mesmo esses seres. Se você não sabe qual é o formato dele, não vem na sua tela mental, vocês imaginam tirando os miasmas que vêm da sua mente. Os miasmas e você limpando sempre. Você está no caixa do supermercado, mas você está ali, imaginando a bola de fogo. Não precisa você parar de fazer o que você está fazendo. Você só se imagina o tempo todo sendo rodeada por essa bola de fogo azul que funciona, viu? 99% das vezes que eu fiz funcionou. Banho de ervas que a gente usa também trabalha. Chega em casa, tenha no jardim um pé de manjericão, o que você tiver. Pegue uma folha de goiabeira, uma folha de limão, pegue uma essência, pegue um perfume de alfazema, passe. Não fique esperando um atendimento de uma casa espiritual, não. Você mesmo pode fazer isso. Passes também, você pode dar o autopasse, você começa. Nossas mãos, elas são magnetizadas, você vai fazendo. Quem já fez reiki, faz um auto reiki. Você pode fazer várias coisas. Abrace uma árvore também, isso é muito importante. Vocês já perceberam, quando vocês estiverem passando mal energeticamente, cheguem para uma árvore e apenas, se não quer abraçar, para não fazer vergonha, estar num lugar, você encoste suas mãos e você ali emane e peça para a árvore jogar para a raiz que você vai ver. Eu fiz isso recentemente. Pés no chão, a gente às vezes mora no apartamento, então você desça, vá para a areia da piscina, faça de conta que você vai mergulhar, fique descalço e comece a mentalizar o quê? Você enraizando seus pés, criando raízes, entrando, e ali você puxando energia e jogando energia que você captou. Gente, vai dar certo, pode confiar, isso eu garanto, vai dar certo. Se você fizer mentalizando essas raízes, saindo do pé de vocês, com fé, vai dar certo. Terapias de reposição energética, que terapias são essas? Se você conhece alguém que faz reiki xamânico, barra de axis, cura prânica, são tantas terapias boas. Então, você vá, procure, que isso daí vai energizar você, com certeza. Vigilância incessante contra pensamentos e emoções descontrolados. Então, é a nossa vigilância mesmo. Pai Damião aqui, Pai Benedito, eles sempre dizem, cuidado com o que pensa. É o pensamento. Porque a gente só estava assim, só pegou essa carga porque a gente estava distraído. Pai Damião sempre diz assim, quando eu vou em um determinado local, ele diz que eu nunca vá a lazer. Eu tenho que ir sempre preparado, sempre com a espada na mão, porque se eu for a lazer, a energia me pega. Porque a gente fica distraído. A nossa distração é que vai e ronda e pega. Livrar-se de hábitos que drenam energias, reclamar. Então a gente percebe, quando a gente acorda como a moça que não está vivo, não está morto, espera aí. Você não é de falar isso. Tem alguma coisa aqui rondando. Preguiça, sabe aquele dia que você... para que eu vou trabalhar? Quero estudar? Vou ficar deitado até meio-dia. Não é normal. A pessoa querer ficar deitado até meio-dia. Nosso corpo só precisa de 6 a 8 horas de descanso. Se está com esse... Quero dormir 12 horas, está dormindo todo dia até meio-dia, tem alguma coisa mesmo. Então é se observar quem é que está se alimentando da sua energia que você está tão sugado. Julgamento também, o tempo todo dispara no julgamento, né? Se você encontra uma pessoa, você já vai falando da roupa. Se você encontra um amigo, já vai falando daquela outra. A gente tem que se perceber isso. Se você está julgando muito. Vícios, qualquer tipo de vício. Comer é bom, agora comer demais já é um vício. Tudo que a gente faz, Pai Damião disse que não precisa ser perfeito. Basta ser equilibrado. Então se você está bebendo, até beber muita água, então recomendo o quê? 2 a 3 litros, você está tomando 10 litros. Então você está viciado em água, né? Tudo isso é um vício. Certo, gente? Tudo é isso. Cuidado com o que pensa. O nosso maior poder energético está no pensamento. Cuidado com aquilo que você pensa na 3ª e 4ª dimensões. É necessária a proteção, pois a dualidade está presente e ativa como polaridade. Nós estamos vivendo sempre polaridades aqui na 3ª dimensão e na 4ª. Então não adianta a gente achar que é super poderoso, que eu tenho um orixá, eu tenho um preto velho. Tem, que bom, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão a gente não dá conta. Então a gente tem que se vigiar mesmo, todo momento. Eu até coloco aqui, apelo a Miguel Arcanjo e sua Legião de Luz, está no livro Cura pela Fé. Entre no site Águas da Aruanda, que tem lá também. Se você pegou uma carga na rua, gente, aqui é. Em nome do poder da divina presença eu sou, em nós e em toda a humanidade, apelamos a vós, poderoso Arcanjo Miguel, e vossa ascensionada Legião de Luz. Ajudai-nos, seccionando toda e qualquer influência maléfica ao nosso redor, em nosso lar, em nossa cidade e país, bem como no mundo.
Carregai-nos e a toda a humanidade com vossa fé e misericórdia, a fim de que, através de nosso esforço, possamos realizar o plano divino. Simples, né? Ramatiz também, no livro Mediunismo, ele fala, sem dúvida, a sua conduta moral e integração incondicional aos preceitos sublimes da vida espiritual superior. Se o médium pautar todos os seus atos e subordinar seus pensamentos à diretriz doutrinária do Cristo Jesus, ele há de se ligar definitivamente às entidades superiores responsáveis pelo desenvolvimento da humanidade terrena. E Pai Damião também, numa recente mensagem dele que ele passou, que tem 14 páginas, né? A gente está fazendo a triagem, que é não deixe o mingau da vida esfriar. Fantástico, né? Veja o que ele fala, viu? Pessoas que vocês abominam, tentem enxergá-la como gritos de socorro. Não é aquela pessoa que você encontrar, ai meu Deus do céu, e agora encontrei essa pessoa. Não que vocês tenham a obrigação de atendê-las prontamente, porque o antídoto, às vezes, deve ser formulado de maneira cautelosa para os vampiros energéticos que rondam a vida de vocês. Mas enxerguem essas pessoas como pessoas que merecem a grande misericórdia, porque são pessoas que estão dentro de gaiolas da mente, dentro de gaiolas que o poder da mente não conseguiu superar e vivem reféns delas mesmas diante de uma escuridão terrível, diante de pactos e juramentos feitos até mesmo de forma inconsciente. Então a gente às vezes julga, né? Ave Maria, quando eu encontro fulano eu já fico sugado. Vamos tentar fazer oração para ela também? Então se você já sabe que vai no shopping, né? Vai ao shopping e tem a probabilidade de 99,99% de encontrar aquela pessoa que você não quer. Ande com a oração do Miguel Arcanjo, desça do carro, já faça para ela. Faça uma para você e faça uma para ela. Porque às vezes ela está inconscientemente prejudicada mesmo. E sempre as pessoas mais difíceis, a gente, se tiver um convívio diário, a gente percebe que depois a gente vai ter uma grande afinidade com ela. Por quê? Porque ela foi necessária na nossa vida. Já aconteceu também comigo. Então, depois você descobre que ela não é tão difícil, né? É igual aquela menina que chega, né, numa casa espiritual e pergunta ao dirigente, assim, o que é que eu faço? Eu odeio fulano, assim, eu quero matar. Aí ele pegou um pozinho, né? Disse assim, olha, vou lhe dar um pozinho. Todo dia você vai botar um pouquinho na água, certo? Aí ela, pronto. Aí ela foi, né? Era um colega de trabalho, que ela odiava, né? Então ela foi lá no primeiro dia, o garçom trouxe a água, ela colocou um pozinho. Depois no segundo dia, mais um pozinho. O pozinho já ficava na gavetinha, né? Para os 30 dias, ela separou certinho. Lá para o 25º dia, ela procura o dirigente, né? Disse assim, e agora? Eu descobri que eu gosto dela, não quero que ela morra mais não. Aí o dirigente disse assim, eu sabia disso, ali é só um pouquinho de açúcar, você não vai matar sua amiga. Ela precisou acessar um sentimento de perda para que ela descobrisse que ela gostava. Então, às vezes a pessoa está do nosso lado, mas é porque a gente não sabe lidar com ela. E se você tem a oportunidade de ver que vai ficar sem ela, você começa a sentir falta. Então, é só ajuste. Às vezes, a pessoa está precisando de ajuda, né? Como o Pai Damião diz, a pessoa está gritando por dentro de ajuda e a gente, às vezes, não enxerga. O mingau não pode ser comido frio. Veja que sabedoria do Preto Velho, viu? No início, você vai pelas beiradas, não é assim? Mas não pode ficar só no início. Tem que avançar para chegar diante de você mesmo. E aí tem um grande problema se você demora e o mingau esfria. Veja o que ele fala. São as vampirizações enquanto você dorme. Os encontros que você tem espiritualmente falando, enquanto você dorme, são encontros que causam muita dor com pessoas que você não gostaria mais de estar. Isso é o sinal de que o mingau está esfriando. Que você não está resolvendo na velocidade ideal, mas sim na velocidade do seu medo. Veja que profundo isso. Quantas vezes a gente já tem que resolver uma situação com a pessoa e a gente faz o quê? Em vez de comer o mingau logo, né? Enquanto está morno, a gente vai comendo pela beirada. E o mingau esfria. E aí o que acontece? A gente vai, dorme e começa a ter ataques energéticos com aquela situação que a gente não resolveu. Ou por medo, não é? Ou por preguiça, ou por não querer enfrentar a situação, porque às vezes a gente precisa enfrentar a situação. A gente fazer uso mesmo da chama diva que a gente tem aqui, que é devoção, intuição, verdade e amor incondicional. Primeiro com a gente, né, o amor incondicional, e depois com o outro também para resolver. Como o Tiago falou, a gente não é obrigado a viver encangado, né? Então a gente resolve e depois cada um segue. Ninguém é obrigado, certo? Mas fica bem. Não deixa o mingau frio no prato e a gente sem conseguir comer.
É bem profunda essa mensagem, depois a gente vai lançar, que é não deixe o mingau da vida esfriar. É muito boa, viu? Eu até coloquei hoje, não dê forças ao mal, foque na sua luz. E é isso que a gente tem que fazer.